Bom dia, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Eu agradeço a casa pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. E o tema é sobre o trabalho de hoje, de certa forma. Cura, merecimento, fé. Então vamos tentar abordar esse assunto. E eu queria que vocês considerassem o dia de hoje. Eu sei que tem muita gente sofrida aqui, mas considerem um dia de alegria, um dia de comunhão com a espiritualidade maior. Essa casa é ligada a várias classes de espíritos ligados ao Cristo. Então vocês estão sob as vistas de muitos seres aí que amam muito vocês, e fiquem felizes por essa conexão, por mais forte às vezes que seja a dor que cada um sente, e a gente tem que respeitar muito quem está sofrendo, quem passa por dores, dificuldades. Eu vou tentar falar aqui de uma maneira que seja compreensível para pessoas que não têm conhecimento sobre a espiritualidade. Então eu vou passar alguns conceitos, tá bom? E vocês pensem sobre essas coisas. Quem nunca ouviu falar sobre isso, eu sugiro pensar. Mas, acima de tudo, coloquem a fé de vocês para funcionar hoje. Jesus, quando curava alguém, ele ia e perguntava: você quer ser curado? Lembram disso? Então, a primeira pergunta que a espiritualidade deve fazer para vocês querem? Vocês têm vontade? É óbvio que quem já se propõe a vir aqui está com essa vontade, mas vamos reforçar um pouquinho essa vontade, vamos mentalmente falar para eles: eu quero. Agora, essa cura, que cura é essa? E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, dentro dos conceitos que eu vou passar para vocês, que vai ajudar no final, é como se fosse uma colcha de retalhos. No final tudo vai fazer mais sentido. O primeiro conceito é de que o mundo espiritual não é sobrenatural, é parte da natureza, é criação de Deus. Eu sempre repito uma coisa: o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. Não vejam dessa maneira, eles estão vivos. Os entes queridos de vocês que já partiram estão vivos. E para reforçar isso, eu vou perguntar para vocês: onde é que vocês estavam antes de nascer? Antes de nascer, 1 ano antes, 10 anos antes, vocês estavam mortos, não tinham nascido ainda, né? Mas vocês estavam nessa vida espiritual. E como é que vocês estavam mortos se depois vocês iam nascer? A vida no universo, a criação de Deus, vai muito além dos nossos sentidos físicos. Não acreditem que tudo que está à volta de vocês é só essa matéria aqui do carbono, do hidrogênio, não é. Esses espíritos estão transitando por vocês com um corpo que a gente chama de corpo espiritual, e também podemos chamar de perispírito. Quer dizer, quando vocês estavam na tal vida espiritual antes de nascer, que é uma outra dimensão, na falta de um termo melhor, vocês estavam vivos, conscientes, e cada um estava numa condição diferente. Eu falo que o mundo espiritual como se fosse um edifício de vários andares. Cada um estava num andar, depende da evolução. Mas vocês tinham e têm esse chamado corpo espiritual, que, aliás, está lá na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Esse conceito de corpo espiritual é antigo, você vai lá na Índia, milhares de anos. Então, o corpo espiritual, ele é algo real, cabeça, tronco e membros. É muito interessante isso, né? Quer dizer que eu existia antes de eu nascer? Sim. E você tem um corpo espiritual que te acompanha na jornada. O corpo físico não. Você vai descartando ele, vai deixando por aí. Então esse corpo que vocês têm não é o primeiro, não vai ser o último. Onde estão os corpos anteriores? Estão aí pelos cemitérios da vida, estão enterrados por aí. Então vocês não são esses corpos, vocês estão nesses corpos, vocês são consciência, algo maior, além da matéria.
filhos de Deus, um espírito num processo de aprendizado e de evolução. Agora, esse corpo espiritual, que agora está entranhado aqui em nós, quando a gente dorme, alguém vai no hospital, fica em coma, ele se desdobra, ele se desloca do corpo físico. Esse corpo espiritual, ele sofre muito a ação do pensamento. Isso é uma lei, é uma das coisas que eu falei de conceitos. Tudo que a gente pensa, tudo que nós sentimos, repercute nesse corpo espiritual. Lembram das máquinas fotográficas, que agora não tem mais, é tudo digital, que tinha um rolinho que você comprava 12 poses, 24 poses, 36 poses. Ele era muito sensível à luz, né? Então, na máquina fotográfica, o diafragma abria e fechava rápido e sensibilizava aquele filme, e você levava para revelar. Fazendo essa analogia, o corpo espiritual ele é muito sensível aos nossos pensamentos e sentimentos. Então, nós deixamos como se fossem marcas nesse corpo espiritual cada vez que nós temos um sentimento muito acentuado, seja para o mal ou para o bem. Aí entra uma lei que é a lei de amor, que Jesus vem ensinar. Esse corpo espiritual, ele vibra, ele é energia. Então, por exemplo, se eu, numa vida passada, dei um tiro na minha cabeça, eu matei aquele corpo, mas eu, o espírito, não morri. Saí do corpo com o meu corpo espiritual. E ficaram marcas nesse campo, o cérebro perispiritual. Entenderam? Marcas de uma decisão, de uma vontade forte que eu imprimi e que gerou uma descompensação vibratória nesse corpo espiritual. Como se fosse uma doença do espírito. Ficou uma marca ali. Eu estou lá na vida espiritual, sofro as consequências disso, mas como a lei é de amor, nós somos resgatados depois de um tempo, somos acolhidos, e aí se planeja uma reencarnação para esse espírito, tá bom? Esse espírito vai se juntar a um novo embriãozinho que vai se formar, um novo corpo físico, e esse corpo espiritual, ele serve de modelo para esse novo corpo físico. Então vão agir duas coisas na formação daquele embrião que vai gerar um bebezinho. Vai agir a genética, que pega as características dos pais, cabelo, cor de pele, olhos, etc. E age o corpo espiritual como modelo que vai organizar aquelas células. Na hora de copiar o corpo espiritual, aquele campo da cabeça, em que tem uma lesão que eu gerei por aquele tiro, vai gerar o que naquele corpo? Provavelmente uma criança que vai nascer com síndrome de Down, um problema mental. Não porque a mãe deu azar, não porque é castigo de Deus, é a chamada lei de causa e efeito. Isso explica porque nascem crianças deformadas, cegas, já traz uma lesão. Tá bom? Então não é castigo. E essa nova encarnação vai servir, aí tem vários propósitos, nosso tempo é muito curto, mas você vai purgar aquelas energias densas que você já trouxe. Mas nem sempre a doença desponta quando o bebezinho nasce. Às vezes é com 50, 60, 80 anos. E nós todos trazemos marcas, certas lesões, de coisas que são lá do passado. Então, existem as causas anteriores dessas dores, desses problemas, e tem outras que não são do passado, a gente gera agora mesmo. E da mesma maneira que lá atrás tomei decisões erradas, nós somos craques em criar problemas já nessa vida. Então, a pessoa já traz uma tendência. Às vezes, traz uma descompensação num campo qualquer desse corpo espiritual. E a pessoa vai nos vícios, bebidas, desenfreada, cigarro, etc., drogas, que está muito comum, e aí ela bombardeia de novo o corpo espiritual com um monte de lesões, de descompensações, pelo pensamento, pela vontade, e por um pensamento oposto àquele que seria o pensamento e sentimento de cura, que é o amor. Então, o tempo todo, nós estamos modificando as vibrações desse corpo espiritual pelas nossas decisões, pelo uso do livre-arbítrio. Para vocês que estão aqui, a espiritualidade, o que ela faz? Ela
vai tratar muito esse corpo espiritual de vocês, mas isso repercute no físico também. Muitas vezes atuam no físico, mas o que acontece? Esse corpo espiritual que está aí junto agora do corpo físico, as células do corpo físico, elas não são as mesmas de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. As nossas células se renovam pelo processo da mitose. Então, cada célula do corpo físico está ligada à célula do corpo espiritual. Dá para entender? Mas esse corpo espiritual tem células? Tem. É algo assim, existe uma correlação entre a célula do corpo físico e aquele ponto do corpo espiritual. O que a espiritualidade faz? Quando eles energeticamente curam o corpo espiritual, aquela célula que vinha se reproduzindo doente, ela passa a se reproduzir saudável. Sabe aquela história do tumor? Ele estava lá. Aí a pessoa faz uma cirurgia espiritual. O tumor, com o tempo, faz isso. A pessoa leva lá no médico, tira uma tomografia, um raio-x, o médico pergunta: o que se fez? O que aconteceu? Isso é muito comum acontecer. Quer dizer, nessa reprodução, com aquela variação energética do corpo espiritual, os médicos do espaço fazem aqui, aquele tumor deixa de existir. Isso acontece igualzinho para todo mundo? Não. Por quê? Cada um está num tempo. A ajuda espiritual sempre vem, sempre. Né? Às vezes a pessoa tem uma doença, acha que vai desencarnar daquilo logo, e ela vê um monte de gente jovem do lado indo embora, desencarnando por acidente ou algo que acontece. Como diz um conhecido meu, que é dirigente de uma casa, por exemplo, câncer. Câncer não é sentença de morte. Grave essa: câncer não é sentença de morte. Agora, quem está com uma doença dessa tem que ter o quê? Fé e considerar assim: meu corpo está doente, mas eu, espírito, não posso ficar doente igual o meu corpo. Eu vou agir mentalmente para fazer tudo ao contrário do que esse corpo, de repente, está me fazendo me arrastar. Tudo bem, eu vou chorar, vou ter dor, mas eu vou ter fé. E atitude mental é tudo. Eu não falei que dei o exemplo do tiro, às vezes não é uma coisa tão drástica. A pessoa que vive uma vida cheia de mágoa, ressentimento. Por que Jesus falou tanto do perdão? Perdoar 70 vezes 7. Se reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque a pessoa que guarda mágoa, ressentimento, isso gera uma vibração nesse corpo espiritual muito negativa. E se a pessoa persiste muito tempo nesse sentimento, ela está bombardeando o corpo espiritual com essas energias negativas. Então vamos fazer uma coisa: tem a mente, a consciência, que é o espírito, tem o corpo espiritual e tem o corpo físico, tá bom? A consciência são vocês ao longo da evolução, várias encarnações, vários corpos. É essa consciência que se reveste de matéria, seja no plano físico, seja no espiritual, sendo que no espiritual é esse chamado corpo espiritual. Então, consciência, mente, corpo espiritual, corpo físico. O sentimento de ódio, de mágoa, de falta de perdão, gera um tipo de energia que eu chamo de negativa, que repercute nesse corpo espiritual. Mas o espiritual está ligado ao físico. Alguém já ouviu falar nos chakras? São rodas, centros de energia. Então, da mente do espírito saem energias que têm frequências diferentes, vibrações diferentes. No corpo espiritual, aquilo vai tomar todo o corpo, mas principalmente nesses chakras que circulam energias por ele, eles são ligados ao corpo físico pelo cérebro e pelos plexos nervosos, os centros nervosos. Esses centros nervosos estão ligados a essas rodas de energia, que são chakras, que se ligam às glândulas endócrinas e a certos órgãos. Para ficar mais fácil, um sentimento que todo mundo conhece bem: mal-estar de mágoa,
de coisa, aquela pessoa fez isso comigo, não dá às vezes uma coisa aqui no peito, uma decepção muito grande, você fica, processo de separação, às vezes um filho com problema, você fica com aquele sentimento, chega quase a doer aqui, é esse chakra que a gente chama cardíaco. Ele está ligado no corpo físico a uma glândula que fica aqui no centro do peito, atrás do coração, que é a glândula timo. Essa glândula timo produz um certo tipo de célula, chama de célula T, um tipo de linfócito, de glóbulo branco, muitíssimo ligado ao sistema imunológico. Então, essa pessoa que se bombardeia há muito tempo com mágoa, falta de perdão, com ódio, vai estar atuando no físico, gerando o quê? Uma baixa do sistema imunológico. Aí que aparecem as doenças. Se você já tem uma tendência qualquer, lá do corpo espiritual, você trouxe uma lesão no ponto qualquer, essa baixa do sistema imunológico gera uma doença num ponto, aí aparece a doença depois de um tempo. Entenderam? Então, normalmente, as doenças estão ligadas a essa variação do nosso sentimento da vida. Depende muito da condição da pessoa, como ela se conduz, como ela usa o livre-arbítrio, como ela absorve as suas decepções. Então, isso está ligado a uma falta de equilíbrio da nossa mente. Por isso que Jesus veio aqui. Jesus veio justamente para falar sobre isso, sobre aquilo que nós precisamos para a nossa cura do espírito. Porque no fundo, o que todo mundo está fazendo aqui, inclusive os trabalhadores, é buscando a cura do espírito, que vai muito além da cura de um corpo. Então vocês, quando eu falei no início, fiquem felizes, porque vocês podem estar num processo de cura que vai além do que vocês imaginam, que é a cura do espírito. E cada um vai encarar o seu processo de uma maneira diferente. Então a espiritualidade é assim, sabe a ficha de cada um, vamos dizer assim, sabe da encarnação passada, das anteriores, sabem como vocês têm se portado na vida, se comportado, e eles avaliam até que ponto eles podem ir. Então alguns têm uma cura total, outros têm uma cura parcial, uns vão conviver com a doença tranquilo, vão adquirir aqui a força que precisam, mas sempre a espiritualidade vai agir. Então coloquem na cabeça o seguinte, eu quero ficar curado, eu vou fazer de tudo para ter o 100% de cura, mas depende também de vocês fora daqui, porque esse trabalho continua, às vezes quando vocês dormem, vocês desdobram, depende da conduta de cada um, porque é a mente, gente, é a consciência. Então o trabalho é muito um trabalho que vocês participam. É um processo também de autocura, onde a mente de vocês tem que estar aberta, o coração de vocês tem que estar aberto e, sobretudo, cada um fazer aquela análise. Depois em casa, né? Como é que tem sido a minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Se eu desencarnasse hoje por outro motivo que não seja uma doença, o que eu levaria daqui? Como será que eu estou espiritualmente para merecer estar no andar 1, 2, 3 ou 4? Como está o meu coração? Como é que está o meu relacionamento com meus entes queridos, na família, com meus filhos? Porque os relacionamentos são a grande prova do espírito. E quando Jesus fala em amar ao próximo como a si mesmo, o mais próximo é quem está do nosso lado, na família, um filho, um marido, uma mulher, um irmão. Então, como é que está isso? Essas são as perguntas que vocês devem fazer. Como é que está o meu equilíbrio emocional? Porque tem muita gente, está em moda hoje, a depressão, por exemplo, muito forte, porque a gente vive num mundo hoje de energia muito densa, pesada, muita coisa acontecendo, e às vezes a pessoa cai. E a depressão é o tipo da coisa também que leva mais à frente a um problema físico. Então, tudo está na mente, tudo está na consciência. Eu vou dar um exemplo de uma cura do espírito, que é uma coisa muito drástica, eu repito muito esse caso. Nós tínhamos um médium chamado Peixotinho, lá em Campos. Era um médium de efeitos físicos. Era fantástico.
É uma coisa raríssima, o pessoal que está aqui sabe disso, materialização de espírito. É uma coisa, precisa ter condições muito especiais. Aquela reuniãozinha do Peixotinho tinha materialização de espíritos. Inclusive Chico Xavier chegou a participar lá. Depois Emmanuel chegou para ele, não se concentra, que você tem uma missão que é deixar as obras. Mas ele chegou a participar de várias reuniões. E tem um caso que é contado pelas filhas do Peixotinho, por um filho e por uma pessoa que é um biógrafo dele. Várias pessoas presenciaram isso. Uma mulher que tinha muito medo da hanseníase, que era lepra, na época chamava lepra. E ela foi lá no Peixotinho, com várias manchas na pele, e falou assim: Peixotinho, se eu tiver com lepra, eu vou me suicidar, porque eu não vou suportar. E aí dizem que ela, voltando lá na reunião, numa das reuniões se materializa a irmã Sheila, que foi uma enfermeira alemã, que hoje trabalha muito nas casas, deve estar por aqui. E ela se materializa na frente da Ledinha e fala assim: Ledinha, você não pode suicidar, porque você está com lepra. Imagina a Ledinha receber essa noite: você está com lepra. Mas você não pode fazer isso, porque é a terceira vez que você vem com essa doença, e dessa vez você não pode falhar, você não pode fazer isso. Ledinha, certamente muito impressionada, porque uma materialização do espírito luminoso é algo que marca qualquer um, ela falou: pode deixar, eu não vou me suicidar. Ela foi para casa, dizem até as filhas que ela tinha posse, tinha uma condição financeira boa, a família, fizeram um quartinho no fundo para ela, e a doença foi avançando. Chega um momento que ela fala assim: diz para o Peixotinho que eu estou cega, mas que é até bom, porque eu não estou vendo as deformidades do meu corpo. E a doença avançou, e ela desencarnou com a lepra. E o Peixotinho, quando soube, ficou feliz, porque ele diz que foi a maior cura que ele já fez, que é a cura do espírito. Dá para entender? Se ela se suicida, se ela não leva aquela doença, ela levaria aquelas lesões de novo para o campo espiritual, no perispírito. A partir do momento que ela enfrentou aquilo com fé, ela ficou curada espiritualmente. Aquele corpo espiritual com aquelas lesões, aquilo se inverteu. E isso é outra coisa interessante nessa lei. Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois serão consolados. Então, todos vocês que estão com algum tipo de doença, deformidade, alguma coisa assim, aguentem com fé. E vamos contar com a espiritualidade. O que vai acontecer depende muito do histórico de cada um, do merecimento de cada um. Agora, todos vão receber algo de muito positivo. Acreditem nisso. Em muitos casos, até a cura completa. Mas quem é que pode garantir isso aqui? É a espiritualidade que sabe, né? Os trabalhadores do Cristo é que sabem o que cada um precisa. Mas vocês têm uma coisa de bom. Na parte do merecimento, é o esforço de vir aqui. Então, o mesmo esforço que vocês fizeram para vir aqui, se esforcem também fora daqui, para colocar esses conceitos na cabeça de que eu preciso gerar pensamentos mais positivos, eu preciso mudar minha conduta. Isso vale para todos nós, viu, gente? Não só vocês aí, não. Nós aqui temos nossas doenças, nossos problemas, passamos por cirurgias, estamos no mesmo barco, no mesmo nível, mas cada um enfrenta as suas dores de maneira diferente. Então tenham fé, suportem bem. É o corpo de vocês que está doente por algum motivo dessa vida lá de trás. Confiem em Deus e confiem no trabalho que é feito aqui. Eles vão atuar no corpo espiritual, muitas vezes atuam no físico. Tem casos até de materialização de pequenas próteses, de materialização de coisas, a gente nunca sabe. E às vezes a pessoa vem com aqui um problema, mulher muito típico, caroço no seio, ela está preocupada com aquilo, mas o problema dela, por exemplo, é no fígado, ela nem sabe. A espiritualidade vem, isso aqui não vai ser problema, trata do fígado. E a pessoa sai daqui e nem imagina que tinha um problema no fígado. Isso acontece? Acontece. Confiem.
Eu estou vendo como a senhora, como as pessoas em cadeira de rodas, vocês não estão em cadeira de roda, é esse corpo, tá bom? O corpo espiritual, quando vocês dormem, eles desdobram. Ele está lá inteirão. Então, calma, paciência, tá? Vão encarando as situações com força, com fé, porque a cura depende muito de vocês também, dessa condição mental. Pensem nas emoções de vocês e tentem transformar uma emoção negativa numa positiva. Então eu vou perdoar mais. Eu tinha aquele problema com meu filho, com meu sócio, com a minha esposa, com o meu irmão, com um amigo, no trabalho. Perdoem. Respeito as pessoas como elas são. Indulgência, isso é caridade também. Caridade é muito isso, você suportar às vezes uma dor que um outro te causa. Você entender que aquela pessoa está num momento infeliz. Então, você ser indulgente, você vê a imperfeição nos outros, e às vezes aquela imperfeição se volta contra você. Aí você tem que perdoar. Às vezes é difícil, né? Mas não guardem esse sentimento ruim da mágoa. Tentem trabalhar isso. Isso é uma dica. Eu estou falando aqui, mas isso é algo que quem estuda aqui sabe disso. Então, a questão do perdão é muito importante. Outra coisa, vocês estão no corpo físico. Cuidem desse corpo. Como é que está a alimentação? Aqui é um tratamento espiritual. Vocês estão indo no médico, o médico físico faz as intervenções deles também. Às vezes uma criança com depressão, tem criança com depressão, porque ela vem com uma descompensação qualquer nesse campo cerebral, onde a serotonina, a noradrenalina, os neurotransmissores estão desbalanceados. Então tem criança que precisa tomar remédio. Agora, ela pode vir num tratamento, sim, e com o tempo, aquilo que gera aquela descompensação vai ser corrigido. Isso vale para tudo. Então, se você não está suportando muito a sua dor, se está calma, confia, né? Acredita que você aqui vai obter tudo que você precisa, tudo que você merece. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo aqui? Eu vou dar um exemplo também que eu estava lembrando outro dia, eu falei isso numa outra casa. Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, no jardim de infância, quem é que lembra do jardim de infância? Tinha aquele aventalzinho, tinha até meu nome bordado aqui, uma merendeira, e minha mãe me deixou na porta da escola e eu vi ela saindo, eu chorei para a burra, me senti abandonado. Eu lembro também que logo depois estava brincando com massinha, sabe aqueles rolinhos de massa? Aí eu devo ter pensado, né? Até que isso aqui não é tão ruim, não. Mas, certamente, eu não entendia nada do que eu estava fazendo ali. Nem no ano seguinte, no primeiro ano, no segundo. Mais tarde eu fui entender que eu estudava para ter uma profissão, para ampliar minha mente, eu me conhecer onde eu estou situado, a geografia, a história do mundo, do Brasil, as ciências. Tudo isso são conhecimentos que vão se acumulando, que depois eu vou usar na minha vida. Mesmo que eu não seja um profissional, mas eu tenho embasamento para seguir na vida e ser independente dos meus pais. Tá? Então, demorei um tempo para entender isso. Eu acho que isso acontece só das crianças, muito jovens, estão na escola, não sabem por que estão lá. Por que eu estou falando isso? Da mesma maneira, muita gente não sabe o que está fazendo esse mundo. Está aqui pensando que veio para brincar com massinha. Não é. São questões mais sérias, mais profundas. Então, o que Jesus falou, que a espiritualidade fala, levem muito a sério. Ninguém está aqui numa colônia de férias. E tudo isso vai passar. Independentemente do tempo de cada um aqui, vamos imaginar que daqui a 110 anos, está todo mundo lá de lá? Todos. Voltamos para casa. E cada um vai voltar numa condição. Aí você vai ver aquele filme da vida, o que você fez da sua vida, como você usou seu livre-arbítrio. Tudo isso, o Espírito, ele tem na frente dele a verdade nua e crua de como ele aproveitou o tempo dele. Então, se vocês estão com uma doença, seja qual for, vejam como uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade
de eu me fortalecer, de eu superar essa doença, e às vezes é até através da doença que você procura Deus, procura a espiritualidade, procura Jesus. Então façam das suas vidas, assim, uma presença aqui nesse mundo, de que vocês não precisem da doença. Obrigado, doença, você me despertou. Obrigado, doença, que você está me fortalecendo. E obrigado à espiritualidade por estar cuidando de mim. Aqui hoje, vocês estão vendo essa construção, não é só isso. Eu diria que aqui é o primeiro andar. Tem um segundo andar. Aqui em cima tem um grande hospital. Pelo tamanho da casa, pela quantidade de pessoas, deve ser até uma mini cidade. Então tem todo um segundo andar aqui, de uma série de espíritos, e aqui estão as imagens de alguns deles, para nos fazer lembrar deles, que estão dedicados a vocês. Junto a esses espíritos, no andar de cima, tem a turma aqui do andar de baixo, que abre mão de um fim de semana, vem aqui por vocês. Então, vamos colocar um outro sentimento nesse dia de tratamento, de cura, de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à equipe espiritual, gratidão aos trabalhadores. Então, mentalmente, tentem fazer isso agora, sintam-se abraçados pela espiritualidade. Relaxem um pouco, soltem a sua mente, abram o coração. Relaxem, escutem, sintam as energias que tem nesse local. Deixem que os espíritos intervenham em você e cada um vai receber aquilo que precisa, que merece, que pode, mas todos vão receber, todos sem exceção. Então, mais do que estar presente fisicamente, estejam presentes de coração aberto, um sentimento de gratidão. Tem espíritos muito elevados aqui juntos, a esses médicos de espaços e outros que vêm aqui. Numa casa lá que eu frequento, um dos mentores é o Frei Rogério, está aqui. O Frei Rogério passou por uma doença terrível. Ele enfrentou, leiam a história do Frei Rogério, e vocês vão ver assim, poxa, eu não teria essa força não. Porque eles todos, quando estavam encarnados, passaram por dificuldade, por dores terríveis, até para servir de exemplo. E nem vou falar de Jesus, né? É um caso extremo. Não tinha nada do passado, não precisava passar por aquilo, sabia que ia ser sacrificado e se deixou ser sacrificado. E a gente tem um exemplo assim do que é o amor incondicional. Então o amor deles, em diferentes livros, é um amor incondicional. Eles organizam todo o trabalho do lado espiritual, manipulando certas energias. E outra coisa interessante, eles vão e armazenam certos fluidos, vamos dizer assim, o chamado ectoplasma, que sai dos médiuns, das pessoas, eles armazenam. Vão na natureza, nas plantas, nas raízes, nas flores, aí a gente chama o ectofitoplasma da natureza, pegam dos animais, e energias que são do plano espiritual, e manipulam isso, como se fosse uma grande farmácia de manipulação espiritual, e colocam nos remedinhos que às vezes vocês recebem, na água fluidificada, às vezes através de um passe, ou seja, eles transferem esses fluidos que têm um valor terapêutico excepcional, que a gente não entende, porque envolve energias que a gente não consegue nem medir. Porque o corpo espiritual de vocês, esse corpo espiritual que vocês trouxeram antes de reencarnar, e que vocês vão continuar com ele depois que desencarnar, esse corpo espiritual, ele é muito sensível a essas energias, como ele é sensível ao nosso pensamento. Então você toma um remedinho que muitas vezes não sempre, vai influenciar todo o organismo. É como se ele se diluísse no organismo, aquele tipo de energia, e ele vai ser direcionado para um ponto, um tumor, por exemplo, e ali vai agir. Agora, do que adianta esse esforço todo da espiritualidade, se a mente daquele que gerou aquele problema continua uma mente com pensamentos depressivos, negativos? Então é muito importante a cura do espírito.
Ninguém precisa passar o que a dona Ledinha passou, né? Ela foi no caso extremo. Isso às vezes pode acontecer. Então vamos acreditar que nós podemos, nesse processo aqui, conseguir realmente uma cura. Mas a principal delas é a cura do espírito. Porque não queiram levar para o plano espiritual quando voltarem aquilo que nós acumulamos. Não vou nem falar a vocês, que nós acumulamos. Então, por exemplo, uma pessoa leva 30 anos, aquele pensamento, aquela depressão, aquela coisa, para ficar doente. E às vezes quer ficar curado em um dia. Pode acontecer. Jesus fez isso, né? Ele chegava para o cego: você quer ficar curado? Quero, né? Nem entendia, mas como é que vai me curar? Mas era Jesus, né? Mas aqui tem os trabalhadores dele, e eles são ligados a Jesus. Então é Jesus curando através deles, e através dos médiuns, que também cedem as suas energias, estão aqui nesse trabalho. É um trabalho de equipe, a equipe encarnada e a equipe desencarnada. Então vocês estão numa grande escola, que essa casa é uma escola também, um grande hospital. Hoje é o dia de hospital, né? É o dia de cirurgia. Mas não esqueçam disso, a mente de vocês é fundamental, a mudança da atitude. Pensem bem nessas palavras. É o sermão da montanha: humildade, porque o nosso orgulho também gera doenças. Aquela pessoa dura, inflexível, um pouquinho de humildade, baixar a bola, né? Ser manso e pacífico, calma. Tem gente que se exaspera por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa: não vou levar desaforo para casa, vou rodar minha baiana. Coitada. Acha que está fazendo coisa de ficar se bombardeando de energia muito negativas. Humildade, perdão, o próprio sentimento de caridade, de amor, né? O que é a caridade? É quando você se doa um pouquinho para o outro. Existe a caridade material, mas tem a moral. É você saber ouvir, às vezes falar menos e ouvir mais, analisar as coisas. É você dar um suporte para um amigo que está sofrendo. Mesmo vocês que estão em dor, vocês podem estender a mão a outras pessoas. Vocês podem ser um exemplo para essas pessoas. E se vocês, na dor que vocês passam, forem exemplo para outros, vocês estão no maior processo de autocura. A espiritualidade sorri de orelha a orelha. Vocês estão prontinhos para eles entrarem com tudo, porque vocês já se colocou naquela condição da cura do espírito. Entenderam? Então busquem a cura além do que vocês estão imaginando aqui. A cura do corpo, sim, mas a cura da alma, essas vibrações. Então o que é preciso? São coisas simples: boas leituras, muita prece, mas sobretudo cada um se analisar, olhar para dentro de si. Como é que está encarando a vida? Como é que estão suas emoções? Não é fácil, gente. E eu digo, aqui tem um tratamento espiritual, mas às vezes um psicólogo, psiquiatra, também faz parte do processo, né? Um endocrinologista, um cardiologista, e essas coisas juntas mostram que a pessoa quer a cura. Então, o trabalho que é feito aqui é um trabalho muito amplo. Por isso, quando vocês forem para casa, forem dormir, mentalizem aqui o templo, mentalizem esse ambiente, conversem com a espiritualidade. Digo assim: eu quero e vou fazer de tudo, mas eu me entrego nas mãos de Deus, eu confio em Deus. E, gente, tudo isso vai passar. A vida é muito mais bonita do que a gente imagina, inclusive a vida espiritual, que é vida. O problema, falando de vida espiritual, não é de estar do lado de lá. Nós já estivemos, muitas vezes vamos voltar, porque a nossa natureza é espiritual. Nós somos seres espirituais. Então aqui é uma experiência. Nós vamos voltar para lá. O problema não é você voltar, é como você vai voltar. Então, às vezes, essas doenças nos despertam para isso. O dia que eu partir, que eu não sei quando que é, pode até ser que não seja por essa doença, mas que eu parta, que eu volte para casa numa condição muito melhor do que eu vim para cá.
e não acumulando débitos, porque isso acontece muito. A pessoa reencarna, é o caso da dona Ledinha, e ela cria mais débito em cima daquilo. Ela tinha que passar por aquilo. Talvez numa encarnação anterior, se ela tivesse outra atitude, ela ficaria curada daquela lepra, daquela hanseníase. Mas o que ela fez? Suicidou, ela piorou a situação. Talvez por isso ela não teve a cura completa. Ela precisava passar, é o que ela precisava, mas a cura dela é a cura do espírito. Entenderam? Então, gente, eu fiz assim um apanhado bem geral, são conceitos, façam com que a sua fé prevaleça. A espiritualidade está em peso aqui. Os médios que têm evidência, veem eles andando aí por vocês. Esse tratamento tem várias etapas, já começou aqui no salão, já começou. Ele vai ter continuidade. E vocês em casa, pensem bastante no que eu falei. Isso aqui, ó, a mente do espírito, não é o cérebro físico. Porque o cérebro físico, ele simplesmente transmite também para o físico a vontade do espírito. Eu levanto o meu braço porque eu, o espírito, estou mandando. E às vezes, se tem uma lesão, eu não consigo levantar o braço. Eu quero, né? Mas eu sei que no meu corpo espiritual, meu braço está lá, daqui a algum tempo eu vou poder levantar esse braço e eu vou encarar minha vida. Esse braço aqui, de repente, morto, ou as pernas. Mas isso é no corpo físico, por um motivo qualquer. Mas eu vou fazer de tudo para não ter um pensamento que vai me jogar para baixo. Então, lá no início, fiquem felizes por esse encontro com a espiritualidade. Tem seres aqui que amam vocês. Não estranha se eu falar que pode ter parentes de vocês entre vocês, junto com esses que vieram visitar vocês. Às vezes, mães de outras vidas. Porque a nossa visão é tão fechada. A minha mãe, qual delas? Se a gente vem várias vezes, quantas mães, pais, filhos vocês tiveram? E se eles tiverem uma condição muito boa, junto a esses trabalhadores, eles vão estar aí com vocês também, torcendo para vocês superarem essa fase. E o dia que vocês partirem daqui, vão reencontrar com muitos deles. Imagina a alegria deles se vocês passarem pelo que estão passando, com coragem, com fé, curando o espírito. É isso que nós precisamos. Tá? Os reencontros espirituais vão acontecer. É a parte mais bonita, talvez, dessa nossa volta para a vida espiritual. Agora, a gente tem que voltar bem, né? Então, suportem suas dores. Chorar faz parte. Chorem, que também é bom para descarregar essa energia. Mas não se desesperem. Confiem. É o corpo que está doente. Você está começando a ser curado no espírito, todo mundo. Basta querer. Eu quero. Além da cura do corpo, eu quero ficar curado. Eu, Espírito, Filho de Deus. E vocês serão curados. Com certeza. Então, que Jesus abençoe a todos. Toda a espiritualidade aqui, que com todo o amor se dedica a vocês. Muita gratidão para eles. Gratidão para os trabalhadores aqui também, né? E que vocês consigam muito mais do que a cura do corpo. Consigam a cura do Espírito. Muita paz para vocês e obrigado aí pela atenção.